Oi, boa noite. A paz do Senhor para vocês. Vai chegando aí, vai se acomodando, liga, manda, compartilha essa mensagem com as pessoas que estão aí ao teu redor, né, teus amigos, compartilha no grupo da tua família. Vamos fazer isso, vai compartilhando a mensagem, tá? Porque isso é importante para que a palavra de Deus seja divulgada. E olha, Deus está criando hoje um novo tipo de missionário, né? O missionário virtual, aquele que não precisa nem sair de casa para levar a palavra de Deus para as outras pessoas. É maravilhoso isso, né? A gente tem a internet nas nossas mãos, ela traz tantas coisas ruins, mas a gente pode usá-la também para coisas boas, né? Ela é uma ferramenta que pode ser usada para o bem ou pode ser usada para o mal. E a gente vai usar ela para o bem agora, espalhando a palavra de Deus. E a palavra que eu tenho para trazer para você nessa noite é um pouquinho diferente, mas eu tenho certeza que ela vai tocar no teu coração. Na hora que você ouvir isso, pode ser que você ouça hoje, amanhã, outro dia, não importa. Na hora que você ouvir, eu tenho certeza que essa palavra vai tocar no seu coração. Então se prepara aí, põe a mão no seu coração, a gente vai fazer uma oração agora, para que não se perca nada, para que essa semente entre no seu coração, no meu coração, e que ela traga fruto de vida eterna para nós. Amém? Senhor Jesus, nós queremos nos colocar agora, somos 2, 3, muito mais reunidos nesta hora no teu nome, sabemos que o Senhor está aqui no nosso meio. É o Senhor quem dirige essa palavra, é o Senhor quem conduz-nos nessa hora. Vem, Senhor, falando com cada um de nós, usando as escrituras sagradas para nos transformarem, para que a gente tenha uma vida diferente nessa terra, uma vida que faça diferença na vida de outras pessoas, uma vida que leve o teu reino, Senhor, onde nós formos, Senhor, porque este é o desejo do teu coração. Em nome de Jesus, a gente invoca a tua presença sobre cada pessoa, cada casa, cada família, cada um que está ouvindo essa palavra agora. Vem marcando, tocando, incendiando os corações e transformando as vidas para a glória do teu nome, Senhor. Amém. Amém. Eu quero começar lendo com você uma palavra que está em 1 João, no capítulo 5, e a partir do versículo 18, fala assim: ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o protege e não permite que o maligno o possa tocar. Estamos cientes de que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Da mesma forma, temos pleno conhecimento de que o Filho de Deus é vindo e nos tem concedido entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E nós estamos vivendo naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E depois ele termina falando: filhinhos, acautelai-vos com os falsos deuses. Então, essa primeira palavra aqui, ela vem nos trazer a revelação que Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna, como ele mesmo se anunciou aqui na terra como sendo a vida eterna, como ele mesmo se anunciou como sendo o único caminho capaz de levar o ser humano à presença do Pai, à presença de Deus. E ele fala que ele nos tem concedido o entendimento para reconhecer o verdadeiro, aquilo que é verdade de Deus para a nossa vida. Então eu quero falar com você que tudo que Deus fala conosco é verdade, é uma verdade absoluta. A palavra de Deus, ela é verdade e a gente deve conhecê-la e vivê-la. E o que eu quero falar com você hoje está na palavra de Deus. Eu tenho quase certeza que você já leu isso, mas talvez você não tenha se atentado da maneira correta por detalhe que é isso. E se eu olho para a vida de algumas pessoas, a minha própria vida, eu vejo que muitas vezes eu deixei passar desapercebido detalhes dessa palavra. Então vamos lá para 1 Coríntios, no capítulo 3. E que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa abrir o teu entendimento,
como Ele tem aberto o meu entendimento. Que o Senhor Jesus possa te despertar como Ele tem me despertado, para que a gente possa viver a plenitude da palavra, o tempo que Deus tem para nós aqui nessa terra. 1 Coríntios 3, no versículo 16, olha que interessante que está aqui. Eu tenho certeza que você já leu, já ouviu isso antes, mas talvez você não tenha se atentado. Então vamos lá? Está escrito assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vocês? Se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Você já ouviu isso antes, né? Então, aqui a palavra de Deus está nos falando que Deus tem uma habitação nessa terra. A habitação de Deus não é naqueles templos feitos por mãos humanas, não é naquele lugar que nós chamamos de igreja, quando nós cultuamos aos domingos, às terças, às quartas, sábados, sei lá o dia que você se congrega num templo feito por mãos humanas. Não é nem sequer a sua casa, quando você está reunido com a sua família, né, em oração ou fazendo um culto doméstico. Aqui a palavra de Deus nos revela claramente que o templo onde Deus habita nessa terra somos nós. O Espírito de Deus escolheu morar dentro de mim e dentro de você. Mas olha o que é sério nessa palavra. É a segunda parte que eu li aqui. Ele fala: se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Olha como isto é sério. Se alguém atentar contra a minha vida, a sua vida, esta pessoa vai ter que responder diante de Deus, porque nós somos santuário sagrado de Deus. A minha vida, o meu corpo, é santuário sagrado de Deus. Aí você pode falar: não, peraí, não é bem assim. O Espírito Santo, ele habita no meu espírito. Vamos ver? No capítulo 6, se andar um pouquinho para frente de 1 Coríntios, a partir do versículo 12, está escrito assim: todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são saudáveis. Tudo me é lícito realizar, mas eu não me permitirei que nada me domine. Então, tudo eu posso fazer, qualquer coisa, eu posso fazer o que eu quiser, mas nem tudo que eu escolher fazer vai ser saudável para a minha vida. Tudo é lícito, eu posso realizar qualquer coisa, mas eu não vou deixar que nada me domine. Tá bom. E ele segue falando: os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, no entanto, destruirá tanto um quanto o outro. Mas o corpo não está falando do espírito, ele está falando do corpo. Mas o corpo não é para servir à imoralidade, e sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. O corpo não é para servir para a imoralidade, e sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor, e igualmente nos ressuscitará. Da mesma forma que Jesus Cristo um dia foi ressuscitado pelo Espírito de Deus, que soprou vida sobre ele, um dia nosso corpo físico vai morrer e o Senhor nos ressuscitará no tempo certo, na hora que ele julgar, né, a terra toda. E ele continua falando: não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? E ele vai falar: tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De forma alguma. Ou não é de vosso conhecimento que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Portanto, está escrito: os dois serão uma só carne. Entretanto, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fugir, portanto, da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete fora do corpo os comete. Todavia, quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo
corpo. Vou ler de novo, tá? Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não pertenceis a vós mesmos, pois fostes comprado por alto preço, portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Por que eu estou insistindo nessa história de corpo? Fica claro, não, eu sei, eu não tenho que me unir à prostituta, não, entendi, certo, é verdade, a gente não tem que se unir à prostituta. Só que essa palavra é muito mais profunda do que só um pecado sexual, do que só a gente se unir a uma outra pessoa sexualmente de uma maneira impura, de uma maneira contrária à vontade de Deus. Ele está falando do nosso cuidado com o nosso corpo. E ele está falando que o nosso corpo é do Senhor. E aí a minha pergunta para você, e eu sei que isso pode incomodar muita gente, como me incomodou, como tem me incomodado, né? Porque eu tenho sido despertada para o Senhor por algumas coisas, da maneira como eu trato meu corpo. E antes que você pense, eu não me unir a ninguém, a não ser o meu marido, não é de sexo que eu estou falando aqui, mas eu estou falando da maneira como eu tenho cuidado, ou eu estava cuidando do meu corpo anteriormente, né? Assim, durante muito tempo na minha vida eu me cuidei, eu me alimentei bem e chega uma hora que às vezes você cansa algumas coisas e você começa a ter alguns hábitos ruins, né? Como, por exemplo, tomar refrigerante. Eita! Fala, Jeová! Cutuca o irmão que está do seu lado e fala Jeová! Cutuca! Ou cutuca-se a si mesmo e fala Jeová! Porque você sabe, talvez você não está entendendo, mas a palavra de Deus é para você nessa noite, né? A palavra de Deus é para mim nessa noite, para que a gente olhe para o nosso corpo de uma maneira diferente que a gente tem olhado. E não adianta você dizer que você se ama se você não cuida do seu corpo. Se você trata o seu corpo de qualquer maneira, você não tem hora para dormir, não tem hora para acordar, você não tem cuidado no que você come. Eu não estou falando aqui de você ter uma vida fitness no extremo. Eu estou falando de você cuidar do seu corpo. Eu conheço muitas pessoas que têm problemas de diabetes e que não cuidam. E que esperam um milagre da parte de Deus. Eu conheço outras pessoas que têm problemas de colesterol, de pressão alta, e que comem o que quer, quando quer, como quer. Porque eu sou livre. Puxa, mas a gente acabou de ler que tudo me é permitido, mas nem tudo me é saudável. E a palavra que eu estou trazendo para você nessa noite, nesse momento, na hora que você estiver ouvindo isso, é para você refletir como você tem cuidado do seu corpo. Será que você tem se olhado verdadeiramente como templo do Espírito Santo? Será que você tem olhado para o seu corpo com o cuidado que você deveria ter? Nós estamos para retornar ao templo e nós estamos querendo arrumar o templo. Fazer uma pintura nova, né? Dar uma roupagem nova ali, deixar ele mais bonito. E isso é normal, é bom, é saudável. De vez em quando a gente pinta a nossa casa, né? De vez em quando a gente compra um lençol novo, uma colcha nova para a nossa casa, algum móvel novo. Ou para o nosso corpo a gente compra roupas novas. Mas cuidar do seu corpo não é só cuidar do seu cabelo, das suas unhas e da roupa que você veste. É principalmente cuidar da sua alimentação, cuidar da sua qualidade de sono, cuidar do exercício que você faz ou não faz. Eu não estou falando para você ir para a academia. Eu, particularmente, amo, vou, gosto muito. Né? Eu tenho prazer em me exercitar, mas eu sei que nem todo mundo tem esse prazer. Mas se você só se exercita da sua cama para a cozinha, para a sala, ou para o seu local de trabalho,
E senta lá. Você vai sentado no ônibus, você vai sentado no carro, você vai sentado na moto. Chega no local de trabalho, você fica sentado o dia inteiro trabalhando, aí você levanta e você volta para casa. Ah, não, tá bom, você levanta para almoçar, para tomar um cafezinho, e você não exercita o seu corpo, você não faz uma caminhada. Eu estou falando para você que você não está cuidando do seu corpo como você deveria. E isso é sério, e eu espero que você esteja entendendo, porque o Senhor, o Espírito de Deus, ele habita no seu corpo. Pode ser que a morada dele seja através do Espírito. A gente não tem um discernimento espiritual de onde que o Espírito Santo fica no meu corpo. Será que ele fica na minha cabeça? Ele fica no meu coração, na minha perna? Eu não sei. Ele fica no meu corpo. Porque ele está dizendo aqui que o meu corpo é do Senhor. O Senhor é para o meu corpo. Da mesma forma que Jesus se entregou por amor à igreja, que é o corpo dele, a gente tem que cuidar do nosso próprio corpo. Porque nós somos a habitação do Espírito de Deus. Eu sei que a palavra de Deus fala lá em Romanos 7, né, no 15, ele fala, olha, eu querer o bem está em mim, mas não realizar. E é isso que você pode estar pensando, ah não, pastor, olha só, mas eu gosto, eu queria cuidar do meu corpo, eu queria pensar nas coisas que eu como, eu queria pensar na minha qualidade de sono, naquilo que eu bebo ou deixo de beber. Ah, mas eu não consigo. Mas se você ler o Romanos mais lá para frente, vamos ler. Romanos está lá, Romanos 7, vamos lá em Romanos 7. Abre a sua Bíblia lá, porque a gente vai ler junto. Como eu li aqui, né? A gente lê junto. No versículo 15 ele fala, pois eu não compreendo meu próprio agir. Ah, não compreendo. Porquanto o que eu quero, isso eu não pratico. Entretanto, que detesto, isso me entrega a fazer. Você fala, segunda-feira eu vou fazer o regime, segunda-feira eu vou parar de tomar refrigerante. E quando você sai de casa na segunda-feira, o que você faz? Você passa lá no mercado e compra 1 litrão de roller, ou de Coca-Cola, ou de, sei lá, qual refrigerante que você gosta. E você toma. E você fala, tá vendo, olha... Olha, eu queria, mas o que eu detesto é o que eu tô fazendo, porque eu não queria. Não, que eu detesto o refrigerante, mas eu sei que faz mal, mas eu não consigo, pastora. Eu não consigo parar. Vamos continuar lendo, então. No versículo 24 desse mesmo capítulo 7 de Romanos está escrito assim, miserável ser humano que sou, quem me libertará deste corpo de morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que eu mesmo, com a razão, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. E ele segue falando, olha o que a lei que você colocou dentro de você, que falava, não posso fazer aquilo, não devo fazer aquilo, a lei não conseguia. Você sim colocar regras, você colocar na geladeira, segunda-feira começa o regime, e aquela segunda-feira nunca chega, porque você não disse de que mês, de que ano, né? Você só falou segunda-feira. Então, aquela segunda-feira nunca chega, não adianta, aí você tá aqui, igual essa luta aqui. Mas ele tá falando aqui, olha, você foi liberto da lei. Dessa lei que te prendia, dessa lei, ele está falando aqui da lei do Antigo Testamento, mas a gente se impõe leis também na nossa vida. E da mesma forma que a graça de Deus veio pelo Espírito Santo habitando em nós, pelo poder da cruz de Cristo, que nos libertou do nosso velho homem, essa mesma graça ela vem e nos capacita a satisfazer a vontade do Espírito. A gente tem que se inclinar para o Espírito de Deus para satisfazer a vontade do Espírito Santo. E aí você pensa, mas você está falando então das coisas espirituais, de orar em línguas, de orar para as pessoas serem curadas, de santidade. Não, eu estou falando da sua vida. Porque Jesus ele veio para nos libertar de nós mesmos. E ele veio para impor o reino em primeiro lugar em nós. É chegar no reino de Deus. Quando o reino de Deus chega na minha vida, ele chega na terra.
A gente leu lá no início, né? O primeiro dos versículos que a gente leu, olha, o mundo todo está morto no maligno, mas eu estou em Cristo, eu estou em Deus, eu sou nova criação em Cristo Jesus. E eu conheço a Jesus a quem eu sirvo e Ele é a vida eterna. E Ele é a vida em mim. Ele é o meu Senhor, Ele é meu dono. E Ele é quem manda na minha vida. E quando eu me inclino para as coisas do Espírito, o Espírito vai me guiar. Porque o Espírito vai falar assim, olha, esse corpo pertence a mim. E eu não quero que você tome refrigerante. E você consegue, eu estou falando porque eu estou vivenciando isso. E estou vivendo isso no meu dia a dia. Né? É uma libertação. E é uma libertação sobrenatural. É uma libertação espiritual. Não é algo que eu me determinei só da minha vontade própria, porque a minha vontade própria... Outro dia eu estava falando para o Vitor isso. A minha vontade, não, precisa de força de vontade. Você, com certeza, já ouviu isso. Sabe o que falta para você? Vergonha na cara para você parar de tomar refrigerante. O que falta para você é força de vontade. Você precisa ter força de vontade. Só que a minha vontade ela é muito forte. E ela falava para mim, toma refrigerante. E a minha força de vontade ia lá com tudo. E eu tomava refrigerante. Quantas vezes eu não queria tomar refrigerante, mas vinha a força da minha vontade e falava, toma refrigerante. E eu tomava. E o único que eu gosto é Coca-Cola. Então eu tomava Coca-Cola. Não tem problema você tomar Coca-Cola. O problema é a frequência com que você toma. E o mal que isso traz. Você pode ser magrinho. Eu não estou falando de gordura. Eu estou falando de saúde. E saúde não tem nada a ver com peso. Né? Claro que se a gente tem um sobrepeso, isso pode comprometer a nossa saúde. Né? Mas saúde não tem nada a ver com peso. A pessoa pode ser magérrima nos trinques e não ter saúde nenhuma. Quantas pessoas que você ouve dizer que tem anorexia, bulimia, que come e vomita, que não consegue comer, e é magro, você olha, nossa, que mulher gata, olha como ela é magra, que corpão que ela tem, e você vai ver a pessoa é doente, ela é doente, ela não tem saúde. Então eu não estou falando de peso aqui, o peso é uma consequência, né? O peso para mais, para menos, é uma consequência da maneira como nós tratamos o nosso corpo. Eu estou falando de saúde e Deus tem me chamado a atenção com relação a isso. E eu tenho me apegado à palavra de Deus, eu tenho me apegado no Senhor e eu tenho conseguido vencer limites dentro de mim, né? Para ter uma alimentação mais saudável, para poder dormir na hora certa, acordar cedo. Para mim é saudável dormir cedo e acordar cedo. Né? O que importa é que você tenha um X horas de sono que te faça bem. E cada um é cada um. Mas se você não consegue dormir bem, às vezes... Sabe por que às vezes você não consegue dormir bem? Porque você come o universo antes de dormir. E aquilo ali, quando você vai deitar, aquilo ali está dentro de você. Você pensa, você comeu o universo, cara. Então dentro de você, teu organismo está funcionando a todo vapor. Para queimar as calorias, para queimar tudo aquilo que você ingeriu antes de dormir. Então a gente tem que ter sabedoria quando a gente lida com o nosso corpo. Às vezes o nosso sono está sendo afetado, às vezes a gente tem lido aqui, comer chocolate, para algumas pessoas faz mal. Eu posso comer chocolate, tomar café, eu durmo, não tem problema nenhum para dormir. Né? Mas tem gente que não pode. Aí você pensa, não, eu não vou tomar café depois das 7. Sabe até que horas você pode tomar café para que não te afete o teu sono? Eu descobri isso esses dias. 2 horas da tarde. Até as 2 da tarde. É o limite que você tem para tomar teu cafezinho e ele não afetar o teu sono na hora de você deitar. Então, às vezes, a gente já tão acostumado com aquela noite mal dormida, que a gente não consegue dormir, a gente se acostumou com aquilo. A gente criou o hábito de dormir mal. E o hábito de dormir mal faz mal para o nosso corpo. Porque o nosso corpo precisa descansar. O nosso corpo precisa dormir para repor as energias. É saudável que a gente durma. É saudável que a gente deite na cama e descanse a noite toda. É saudável. Mas às vezes a gente está acostumado. Eu sou assim mesmo. Não tem jeito não.
Hoje temos medicamentos, tem médicos que você pode ir, você pode se informar e falar, olha, doutor, eu não consigo dormir, acontece isso. O médico vai lá, ele vai ver. Às vezes você precisa de um medicamento para você entrar no teu sono. Não pode não ser que pode ser que você não precise tomar esse medicamento a vida inteira. Pode ser que não, pode ser que daqui a um tempo você já tenha teu sono regularizado. Você já mudou alguns outros hábitos e você tem o teu sono regularizado. Quer ver? Eu lembro quando eu morava no Rio, você quer dormir? Vai pra praia. Nada um tanto. Se você não vai ficar cansado, vai ficar com sono, vai querer dormir. Né? Dá sono. Eu acho que qualquer um que vai na praia sabe que você vai na praia, você não precisa nem nadar. Não tô falando pra você ir no alto mar e nadar, não. Só você ficar ali pulando as ondinhas ali, você já se exercitou de um tanto que quando você chega, você tá tão cansado que você quer dormir. Às vezes está faltando um exercício na sua vida. Eu vou fazer uma reflexão com você. Para e olha as crianças. Olha as crianças que estão ao seu redor. Seu neto, seu filho, sei lá, o filho do teu vizinho, seus sobrinhos. Olha como as crianças não param de correr. E a maioria das crianças não tem problema para dormir. Claro que tem uma exceção ou outra, mas no normal a criança ela deita, ela dorme. Ela deita, ela dorme. Por quê? Porque ela queimou a energia o dia inteiro. Chega na hora de dormir, ela consegue dormir com facilidade. Eu estou falando para você cuidar do seu corpo. Para você cuidar de você, que é templo do Espírito de Deus, habitação do Altíssimo. Olha a importância que você tem que se dar. Né? Você tem que olhar para você e se valorizar. Quer ver? Romanos, no capítulo 12, olha que interessante. Tá na Bíblia, tá, gente? Isso aqui não é coach, não. Eu não sou coach, não. Isso está na Bíblia. Tá? Romanos 12, no versículo 3. Olha que interessante que está escrito aqui. Porquanto, pela graça que me foi concedida, exorto a cada um dentre vocês que não considere a si mesmos além do que convém, mas, ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada, de acordo com a medida de fé que Deus lhe proporcionou. Querido, querida, você tem que ter equilíbrio na maneira como você se vê. Às vezes você não tem. Às vezes, ou você se vê muito superior aos outros e por isso você não se mistura com ninguém, porque os outros são mais bobos que você, ou menos inteligentes que você, ou menos ricos, ou sei lá o quê, né? E às vezes não. Às vezes sua autoimagem está tão deturpada para o negativo que você acha que os outros são superiores a você, eles são mais inteligentes que você, eles são mais ricos que você, né? Eles são mais bonitos que você, são mais magros, ou mais gordos, ou sei lá o quê. Tudo de melhor e você é tudo de pior. A sua autoimagem, a Bíblia fala, tem que estar equilibrada, de acordo com a medida de fé que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor colocou fé no teu coração, meu irmão, minha irmã. O Senhor derramou a fé dentro de você. A Bíblia fala que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Então ele derramou uma medida de fé em cada um de nós. E você tem uma medida de fé para você se olhar e se admirar da maneira correta. Nem superior a ninguém e nem inferior a ninguém. Mas você tem que se valorizar. A Bíblia fala para a gente amar o próximo como a nós mesmos. E eu insisto nisso, porque se eu não me amo, como que eu vou amar o próximo? Então, se eu me odeio, se eu odeio a pessoa quem eu sou, eu vou odiar o próximo também. E sabe o que isso te leva? Isso te leva à depressão. Te leva a você ficar angustiado, a você ficar se sentindo a pior de todas as criaturas. Isso te leva a ter pena de você mesmo, porque afinal todo mundo é tão ruim com você. Todo mundo te maltrata tanto, ninguém te dá atenção que você deveria ter. Às vezes você está se auto-sabotando. Às vezes você está levando as pessoas a terem determinados comportamentos que podem te agredir, podem te machucar. Mude a maneira como você se vê.
nem melhor, nem pior do que ninguém. Você tem valor, você tem importância. Esses dias o Rogério ministrou maravilhosamente bem, né? Falando sobre o valor que o Senhor te dá. Você tem valor, você é importante para o Senhor. Você é importante. E o Senhor, Ele te dá valor para que você se valorize e que você valorize os seus relacionamentos também. Mas o importante aqui é que você aprenda a cuidar do seu corpo. Porque você tem que estar entendendo. Não é possível que você não está se entendendo ainda que o seu corpo é a habitação do Espírito Santo. Né? Ele fala e deixa claro isso nos versículos que nós lemos. Você, o teu corpo, é morada do Altíssimo. Se ele se manifesta através do teu espírito, se ele vai ministrar o teu espírito, isso já é outra coisa, mas o teu corpo, entenda, quando você morrer, o Espírito Santo vai sair daqui, desse corpo, e ele vai para o teu corpo eterno. Né? Porque a gente não sabe direito como é que é essa transição, se você vai ficar dormindo, se já vai para a glória. O importante é a gente ser salvo. Né? Importante é a gente crer em Jesus, se apegar nele até o último suspiro de vida, jamais negar Jesus por nada nessa terra. Jamais negar as bênçãos que o Senhor derramou sobre a nossa vida, jamais. Sempre valorizar aquilo que o Senhor tem nos dado. Mas enquanto você está vivo nessa terra, o teu corpo é santuário, é habitação, é sagrado aos olhos de Deus. E você tem que cuidar bem dele. Você tem que cuidar bem dele. Você tem que cuidar da alimentação que você come. Peça a Deus, Senhor, vem me orientar. Outro dia o Vitor falou, mãe, mas por que as coisas gostosas, elas não são saudáveis? Eu também não é assim. Porque eu particularmente gosto de legumes e verduras, mas eu sei que tem gente que não gosta, né? Mas você pode, hoje mesmo eu fiz um bolo aqui. É um bolo de farelo de aveia com banana e cacau. Não era 100%, era 70%, já está muito bom, né? Um bolo que eu posso comer. Eu vou comer o bolo todo, porque é um bolo fit. O bolo todo, se eu comer, eu não vou estar cuidando do meu corpo, né? A gente tem que mudar a nossa maneira de pensar. Eu amo, vocês sabem que eu sou, né? Romanos 12, 1 e 2, assim, é meus versículos de vida, né? Vamos ler Romanos 12, 1 e 2, porque se você ainda não decorou, você vai decorar um dia, você decora, porque isso tem que ser teu versículo de vida. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o quê? O vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Na minha versão está o vosso culto espiritual. Não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então ele fala duas coisas aqui que são fundamentais. Primeiro, ele fala para a gente apresentar o corpo da gente como um sacrifício. Então muitas vezes, eu vou dizer para você, eu tenho vontade de tomar um sorvete, um refrigerante, uma coisa assim. Não é que nunca mais na vida você pode tomar refrigerante ou sorvete. Claro que não é isso. Mas qual é a frequência que você tem feito isso? Qual a frequência que você tem alimentado o seu corpo com coisas que são vazias? Com calorias que só vão fazer mal para você? Você pode engordar ou não engordar, isso é um detalhe. Mas benefício não vai trazer. O refrigerante, ele traz só não tem nada de bom, é zero de coisa boa. A única coisa boa que o refrigerante tem é dar prazer pra gente quando a gente toma ele. Fora isso, não tem nada de bom no refrigerante, né? O sorvete vai depender, se for um sorvete mais natural, pode ter alguns benefícios no sorvete, né? Algumas coisas boas, alguma coisa que dê uma energia boa, né? Mas o que importa é que às vezes eu tenho que me sacrificar para Deus.
me oferecer meu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não por uma lei que me foi imposta, né? Mas pelo poder do Espírito Santo que habita em mim, que quer que eu viva muito nessa terra. Você sabia que Deus quer que você viva nessa terra? Que enquanto você está vivo, você está levando a palavra de Deus? Você sabia que a sua vida é importante para Deus? A sua vida aqui na terra? Porque, olha, eu já pensei isso. Puxa, seria tão fácil. A gente se converte, puf, é arrebatado. Ou morre na mesma hora e vai para a glória. Oxe, que maravilha! Eternidade na presença do Senhor. Não vai ter pranto, não vai ter dor, não vai ter sofrimento, não vai ter Covid, não vai ter ninguém perturbando a gente com política, com chatice, né? Não vai ter briga por causa de esporte. Olha que coisa linda. Só que não. O Senhor nos transformou para que a gente viva nessa terra. Para que nessa terra, que está morta no maligno, a gente leve vida, a gente leve luz, a gente leve paz, a gente leve esperança, para que outras pessoas conheçam aquilo que nós conhecemos um dia. Entende? Você está vivo com um propósito. A sua vida tem um propósito, que é glorificar o Senhor, que é levar o reino de Deus aonde você for. Esse é o teu propósito de vida. E para isso, você precisa de um corpo saudável. Porque se você está adoentado, sofrendo, com dor, você não consegue. É claro que vai ter uma circunstância, por uma doença que está fora do teu alcance, né? Uma doença que chega e bate na tua porta, você não abriu a porta e ela entrou, arrombou e está aí no teu corpo. Claro que existem circunstâncias contrárias, mas no que eu puder me cuidar, eu vou me cuidar. No que couber a mim, mesmo dentro da doença, se eu estou vivendo uma doença, ainda assim eu posso escolher cuidar do meu corpo e não me entregar, transformar a minha mente e colocar na minha mente: o Senhor é comigo e eu tenho vida enquanto o Senhor quiser que eu tenha vida. Eu conheci, quer dizer, não conheci pessoalmente, né? Eu vi de um missionário que ele era daquelas pessoas que ora por cura e as pessoas são curadas. E a esposa dele teve câncer. E a esposa dele não foi curada. Mas essa esposa dele viveu anos com câncer. Ela se tratou, ela continuou tendo uma vida ali, coabitando com a doença. E esse homem orava pelos outros e as pessoas eram curadas. Gente, você pergunta: meu Deus, por que a esposa dele, né, que estava ali do lado dele, não foi curada? Mistérios de Deus, a gente não sabe todas as coisas. O importante é que mesmo ela com câncer, ela continuou glorificando o nome do Senhor. E ele continuou crendo, orando e tocando na vida dos outros. Tocando na vida daquelas pessoas e tocando com cura. O Senhor ministrando cura para outras pessoas através da vida dele. Então, às vezes, a doença vai chegar e não, por melhor que eu cuide do meu corpo, por mais que eu me exercite, por mais que eu me alimente bem, pode chegar uma doença na minha casa, pode chegar uma doença na sua casa. Mas o importante é que a nossa mente seja renovada todos os dias, com doença, sem doença. A minha mente tem que ser renovada. Eu tenho que entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para a minha vida, para a sua vida, para a vida de qualquer um. A vontade de Deus é boa. A vontade de Deus é boa. Não importa o que você está passando. A vontade de Deus não mudou. Ela continua sendo boa. Mesmo que você esteja sofrendo, mesmo que eu esteja sofrendo, não importa. A vontade de Deus continua sendo boa. E o mais importante, que eu e você temos que fixar essa nossa mentezinha, é que essa vida na Terra pode durar 100 anos. Mas ela não é eterna nessa terra. Uma hora o Senhor vai nos chamar, vai nos recolher. E a gente vai viver com o Senhor eternamente, no novo céu, na nova terra, como vai ser, cabe ao Senhor. Mas o importante é a gente ter a mente em Cristo. E essa mente ser renovada todos os dias. Mas enquanto couber a mim, né, enquanto estiver no meu poder, eu vou cuidar do meu corpo. Entendendo que meu corpo, ele é a habitação do Altíssimo. Eu vou cuidar para que eu tenha o máximo de saúde possível, o máximo de imunidade possível. Porque isto aqui, que um dia a terra vai comer, ou eu vou ser arrebatada, não sei, pertence ao Senhor.
pertence ao Senhor. Eu quero ler com você agora 3 João, está lá no final da Bíblia, pertinho do Apocalipse. A 3ª carta de João, ela não tem, ela é um capítulo só, né? Então, no versículo 2 da 3ª carta de João, olha que interessante que está escrito aqui, ele falando: amado, oro na expectativa de que tenha boa saúde, que seja bem-sucedido em tudo o que empreenderes, assim como é próspera a tua alma. Da mesma maneira que a sua alma prospera, a sua saúde também tem que prosperar. E tudo que você tocar, tudo que você colocar as mãos, vai ser bem-sucedido. É a promessa do Senhor. E aqui o João, ele orava para esse irmão chamado Gaio, ele orava para que a vida desse irmão fosse de boa saúde. Você pode orar para você ter boa saúde. E você pode orar para que a sua alma seja próspera como a desse homem era. Uma alma saudável, uma alma que não fica procurando confusão onde está, uma alma que é bem resolvida consigo mesma, uma alma que busca paz. Busque paz nos seus relacionamentos, porque a mesma forma que tua alma é saudável, o teu corpo vai ser também. Os médicos falam de doenças psicossomáticas, são doenças que estão ali na cabeça e que elas terminam aparecendo no corpo. Porque a tua alma não está bem, o teu corpo às vezes não fica bem. Então busque ter uma alma próspera também, porque a tua alma próspera, ela vai gerar o teu corpo próspero. E para finalizar, eu quero ler com você Romanos 12, 21. Jamais te entregues ao mal como vencido, mas vence o mal com o bem. Muitas vezes a gente ouve as pessoas falando: não adianta eu fazer o bem, porque eu faço o bem, mas todo mundo só faz mal para mim. E ele está falando aqui: não se entregue ao mal como vencido, mas vence o mal com o bem. Vença o mal com o bem. Não se renda ao maligno, não se renda às circunstâncias ao seu redor. Você se determinou a fazer uma coisa, se determinou a cuidar do seu corpo, né? Cuidar da tua saúde, vem alguém, te aborrece, te irrita, você fala: pronto, tá vendo? Não adianta, eu não consigo. Não se deixe vencer pelo mal. Vença o mal com o bem. O Senhor é contigo e Ele quer te fazer prosperar em todas as coisas. Onde você colocar as mãos, Ele vai trazer a prosperidade. Se apegue no Senhor, na palavra dEle. Amém? Deus te abençoe. Guarda essa palavra no seu coração. Vamos orar. Senhor, obrigada pela tua palavra que foi ministrada a nós nessa hora. Que ela gere vida no nosso corpo, que a gente possa entender que nós somos a habitação do Deus Todo-Poderoso e que devemos zelar por este corpo que o Senhor nos deu. Muito obrigada, Jesus. Abençoa a tua igreja agora, cada um que está ouvindo essa palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém? Um beijão no coração.